Paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão bíblica que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, a qual tem um negrito nessa minha versão que eu estou falando hoje, a versão corrigida da Bíblia, tem título em negrito: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Pois bem, tá esse negrito, mas eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: se ele fosse profeta. Se ele fosse profeta. Todos nós sabemos que Jesus foi alguém excepcional na história e que a história se divide em antes e depois de Cristo. Interessante que essa passagem de Lucas, só Lucas dos evangelistas que faz menção dela. Mateus não fala, Marcos não fala, nem João, apenas Lucas. E o que chama a atenção é que o contexto do capítulo 7, ele começa falando que Jesus estava em Cafarnaum, fala do centurião da cidade de Cafarnaum, depois fala que Jesus foi para Naim, e todos conhecem aí a passagem a partir do versículo de número 11, e aí João envia 2 dos seus discípulos, e Jesus faz ali uma pregação audiovisual, fala ali com os discípulos de João, eles vão embora, e Jesus dá então testemunho de João Batista. Nessa feita, Jesus ele faz uma crítica aos fariseus, dizendo especificamente no versículo de número 30, que os fariseus e os doutores da lei eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, porque não foram batizados por João. E aí Jesus faz uma crítica aos fariseus e comenta um provérbio, um adágio que os próprios fariseus e doutores da lei diziam a respeito dele. Jesus ele disse, Lucas 7, versículo de número 33, falou assim: porque veio o João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tens demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizes, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Esse título eu entendo que é um dos mais lindos que Jesus disse a respeito de si mesmo, né? Amigo de publicanos e pecadores. Então eles diziam isso de Jesus. Isso aí é um comilão, bebedor de vinho, alguém que é amigo de publicanos e pecadores. E nessa ocasião, um dos fariseus que estava ali fez um convite para Jesus ir na casa dele. Lucas 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É interessante que Jesus ele nunca desprezou um convite, né? Um convite, ele ia para onde ele era convidado. Tem ocasiões, no Evangelho de Lucas, por exemplo, que Jesus mesmo se convidou para ir na casa de Zaqueu, por exemplo. Hoje, desce daí, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Mas nesse caso aqui, Jesus ele foi convidado pelo fariseu, mesmo sabendo que ele era acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. Mesmo assim, Jesus foi. E não somente nesse texto, mas também existem outros que diz que Jesus ele vai comer na casa das pessoas, né? Tem esse texto, tem também no capítulo 11 de Lucas aqui, ó, vou ler aqui para vocês, capítulo 11, no versículo de número 37 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz também, ó, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Também no capítulo 14 de Lucas e no versículo 1, diz praticamente a mesma coisa. Aconteceu no sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estou aqui, ó, lendo aqui. Então, convidaram Jesus para ir comer, Jesus foi, não tem problema, né? Acontece que Jesus vai,
assenta-se à mesa. E o versículo 37, Lucas 7:37, diz assim: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Uma mulher da cidade. Essa mulher não tem nome. Essa mulher não tem identidade, pelo menos não está revelada aqui. A Bíblia, ela vai citar algumas mulheres. Ela cita o nome de Joana, cita o nome de Maria, cita o nome de Salomé, cita o nome de Raabe, de Esther, de Eunice, de Lloyd, cita o nome de Dorcas, cita o nome de Priscila, mas dessa mulher aqui não cita nome. Fala que ela simplesmente era uma mulher da cidade. Uma mulher que ela não tinha nome, mas ela tinha uma reputação. E essa reputação não era boa. O texto vai informar que ela era uma pecadora. A questão é, quem não é pecador? Quem não erra? Mas Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu. O que era ser um fariseu? Hoje existiu esse sentido pejorativo que se dá à palavra fariseu, sinônimo de hipócrita, mas no texto bíblico, principalmente se você pegar ali em Mateus, capítulo 5, versículo de número 20, Jesus disse assim, que se a vossa justiça não exceder, não for superior à dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Fariseu, ele jejuava, fariseu orava, fariseu fazia missão, fariseu dizimava, fariseu fazia um monte de coisa, mas o problema é que ele fazia para as pessoas verem. Jesus, ele disse que a sua justiça, o que você faz, ele tem que ser superior àquilo que os fariseus fazem, mas você, eu, nós, temos que fazer sem o cunho de hipocrisia, de querer nos mostrar, de querer nos aparecer. Mas naquela sociedade, o fariseu, ele era considerado como uma pessoa separada, como um homem santo. Então, essa mulher é uma mulher da cidade, né? A reputação dela é péssima. Todo mundo na cidade sabe quem ela é, uma pecadora. E interessante é que quando ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, é o que diz o 37, e que ele estava sentado à mesa, ela leva um vaso de alabastro com unguento, e diz o 38, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe com seus cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Gente, essa mulher não foi convidada. Essa mulher, ela foi de penetra na casa dos outros. O fariseu não convidou ela. O fariseu convidou Jesus. Convidou ela. E ela veio por detrás. Ela nem quis saber qual era o assunto que estava sendo conversado na mesa. Qual que é o assunto que está se conversando? Jesus era uma pessoa importante. Jesus era uma pessoa famosa. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no capítulo 7. E ela não está nem aí. Não está nem aí. Ela simplesmente ficou sabendo que ele estava na casa do fariseu, do homem santo, do homem respeitado na sociedade. E ela, sendo uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, com uma péssima reputação, ela vai. Ela vai até onde está o mestre. E o texto diz que ela, chorando, ficou aos pés de Jesus e começou a regar os seus pés com as lágrimas e enxugar com seus cabelos. Nesse momento, o fariseu, ele pensou consigo mesmo. Versículo 39. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo. Percebam? Ele viu e falava consigo mesmo. Pensamento subjetivo. Ele não verbalizou. Ele dizia consigo. Se este for a profeta, 7:39 de Lucas,
Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Exatamente isso. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. É uma mulher da cidade, é uma mulher pecadora, é uma mulher de péssima reputação, é uma mulher sem dignidade, uma mulher sem respeito, é uma qualquer ali da cidade. Se ele realmente fosse profeta, por que ele perguntou isso? Ele disse isso consigo mesmo, porque o povo tinha dito isso a respeito de Jesus. No capítulo 7, no versículo de número 16 de Lucas, depois que Jesus fez aquele milagre em Naim, capítulo 7, versículo 16, quando o menino ressuscitou e ele entregou o menino à sua mãe, diz o versículo de número 16, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então as pessoas tinham Jesus como se fosse um profeta. Quando Jesus ele entra também, Mateus 21 e 11, quando ele entra na cidade de Jerusalém, Mateus 21 e 11, diz o texto assim, ó, e a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E lá também, vocês devem conhecer em Lucas, depois que Jesus ressuscitou, capítulo 24, versículo 19, que ele se junta àqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles tinham Jesus como ainda um profeta. É uma visão, uma percepção completamente errada, né? Mas o fariseu, ele estava dizendo isso consigo mesmo. Se realmente esse sujeito aí fosse profeta, interessante é que ele convidou Jesus para ir na casa dele, né? Mas se ele fosse profeta, ele saberia qual é a mulher que lhe toca. E ele afirma, né? 39, pois é uma pecadora, julgando a mulher, né? E Jesus, ele conhece, né, irmãos? Percebam o versículo 40, do capítulo 7, diz, e respondendo Jesus, disse-lhe. Pessoal, o interessante é que Jesus responde uma pergunta que não foi feita. Percebam que no versículo de número 39, ele fez uma afirmação, e não existe um ponto de interrogação aí no final do versículo 39. E o fariseu disse consigo mesmo, ele não verbalizou, ele não tornou isso audível para todos que estavam ali na sua mesa, na sua casa. Ele disse consigo mesmo, seu coração, se esse homem fosse profeta, ele saberia que a mulher que está tocando nele é uma pecadora. Mas Jesus responde uma pergunta que não foi feita, você está entendendo? Como que é Jesus? Onisciente, ele sabe de tudo. O Salmo 139 diz que antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece, tudo sabe de tudo. E Jesus então responde a pergunta que não foi feita, mas foi sim uma declaração que Simão fez no seu próprio coração, né? Diz o versículo 40, e respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E sabe qual foi a resposta de Simão? Uma resposta hipócrita. Ele falou, dize a mestre. Mestre? Dize, mestre. Como assim, rapaz? Você considera Jesus um comilão, fanfarrão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, pecadores? A multidão tem ele como profeta e você está duvidando dele? Dize a mestre. E Jesus, olhando, fez uma ilustração para ele. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse, para julgar você é bom, hein? Julgaste bem. E aí Jesus se volta para a mulher, que onde estava o lugar da mulher?
lançada nos seus pés, o debate todo acontecendo, e essa mulher não estava nem aí porque as pessoas pensavam dela. Ela foi ali correndo atrás do seu propósito, da sua necessidade. Não interessa o que os outros estão pensando de mim, não interessa o que estão dizendo a meu respeito, não interessa a reputação que eu tenho na sociedade, não interessa o que os outros dizem de mim, eu vim aqui com um propósito. Não interessa se você me convidou ou não para vir aqui na sua casa, o que me interessa é que eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui para fazer alguma coisa, e eu vim aqui para poder me lançar aos pés de Jesus. Eu vim aqui para adorar a Jesus. Eu vim aqui para ungir Jesus. Eu vim aqui para me derramar aos pés de Jesus. Essa mulher estava com seus cabelos soltos. Cabelo solto na sociedade judaica da mulher era sinônimo de falta de respeito. Mas ela não estava nem aí. O propósito dela é estar aos pés de Jesus. E Jesus, então, ele se volta depois do julgamento de Simão. No versículo de número 44, diz: e voltando-se para a mulher que continuava lá, regar nos fala de plantação, regar nos fala de sementes que foram lançadas e depois você está regando, esperando uma colheita, o resultado. Regando os pés, ela continuava lá, como diz o 38, regando os seus pés com as lágrimas, enxugando-os com os cabelos da sua cabeça e beijando os pés e ungindo com unguento. E Jesus então se volta para ela, versículo 44, e diz para Simão: você está vendo essa mulher aqui, Simão? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para beber, ou não me deu água para os pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, 45. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Percebam, irmãos, ouvintes, seja lá para quem chegar esse vídeo, que Simão chamou Jesus para comer, para estar à mesa. Era um anfitrião, mas era um avarento, um homem avarento. Jesus não recebeu água para lavar os seus pés, não foi beijado com ósculo, não foi bem recepcionado, não teve uma boa hospitalidade. Já essa mulher aqui é diferente. Né? É diferente. Quem devia mais fez alguma coisa e quem devia menos não. Segundo o julgamento de Simão, é complicado. Ela não chegou de mãos vazias. E aí eu pergunto para você: o que você tem levado? Qual a tua necessidade? Do que você precisa? Se apresente aos pés de Jesus e ofereça alguma coisa. Percebam que nessa passagem de Lucas capítulo 7, existe o diálogo, principalmente do 36 a seguir, é Jesus falando e Simão falando. Mas você não vê a mulher falando. A mulher não verbaliza nada. Não existe uma fala da mulher. Existe a fala de Simão, existe a fala de Jesus, mas a da mulher não tem. Ela não falou nada, mas a sua atitude disse muita coisa. Nós conseguimos falar muita coisa pelo exemplo do que por muitas palavras, porque para Jesus, para Deus, vale mais uma grama de exemplo do que uma tonelada de palavras. Essa mulher não falou nada, mas a sua atitude falou muito. Continuando, a gente caminhando para o encerramento, versículo 47. Depois de todo esse clima, Jesus ele conclui dizendo, versículo de número 47: por isso te digo,
que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Queridos, os dois deviam. Um devia 50, no exemplo de Jesus, e o outro devia 500. E ambos não tinham com que pagar. Não se trata do montante, né? Não representa o montante de pecado, mas sim a consciência de culpa. Porque ambos não tinham com que pagar, né? Para a gente caminhar para o encerramento, Jesus então fala: aquele a quem pouco é perdoado, é porque pouco ama. E é verdade. E aí Jesus, nesse momento, é que Jesus se volta para ela continuava ali, ó. Ela não é surda, ela está ouvindo tudo. Todo mundo está julgando ela ali, ó. E disse a ela, versículo 48, a mulher pecadora, a mulher de péssima reputação, a mulher que foi julgada por todo mundo quando ela entrou ali, a mulher que não foi convidada, mas que continuava adorando, que continuava regando seus pés com lágrimas, que continuava enxugando com seus cabelos, que continuava ungindo eles com unguento, independente do que os outros estavam dizendo. A necessidade é tua, meu irmão. A necessidade é tua, minha irmã. Vai lá, atrás de Jesus. Ah, mas o pastor vai dizer, o irmão vai dizer, a fulana vai dizer. Não interessa. A necessidade é tua. Você está procurando é Jesus. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Os teus pecados te são perdoados. Jesus anulou a dívida. E aí o 49 diz: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Interessante, né, gente? Eles estavam com Jesus na mesa, mas não conheciam ele. Será que às vezes isso não acontece conosco? Às vezes estamos à mesa, mas não conhecemos. Participamos da ceia, mas não sabemos quem ele realmente é. Ele é se ele fosse profeta. Não, Jesus é muito mais do que profeta. Jesus, ele é o Emanuel, o perdoador de pecados. É aquele que restaura a vida das pessoas. É aquele que transforma. É aquele que dá um novo viver, um novo parecer, uma nova expectativa, uma nova visão de mundo, uma cosmovisão diferente. Jesus é aquele que transforma a pessoa velha e nova. Eis que tudo se passou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Devolve alegria no rosto, enche a nossa boca de riso, a nossa língua de júbilo. Jesus é muito mais do que um simples profeta, né? Eles estavam querendo comparar Jesus, é só ver o contexto depois, né? Não existe profeta maior do que João, é o contexto do capítulo 7, e diziam que ele era o profeta, é isso que eles estavam querendo fazer no comparação. E eles estavam à mesa com Jesus e não conheciam Jesus. Eles perguntaram, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Eu pergunto, você está na mesa com Jesus? Existem igrejas que celebram a ceia uma vez por mês, né? Outras uma vez por ano. Mas você senta à mesa e eu pergunto, você está na mesa, você conhece realmente a pessoa de Jesus? Você conhece mesmo? Jesus estava no caminho lá de Cesareia de Filipe e de repente ele se volta para os discípulos em Mateus 16 e pergunta assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí fala, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Tá, e vocês? O que vocês sabem a respeito da minha identidade? O que vocês sabem a respeito de mim? O que você sabe a respeito de Jesus? O que o filósofo disse, o que o pastor disse, o que o padre disse, o que fulano disse? Ou o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que a Escritura fala a respeito de Jesus? Você conhece mesmo Jesus? Um perigo muito grande a gente estar na mesa e não saber quem ele realmente é. Jesus não é simplesmente aquele que só dá
o alimento. Tem muita gente hoje procurando Jesus só por aquilo que ele pode dar. Ele é muito mais do que isso. Aqui dava para a gente ir longe nesse assunto, mas já está com 25 minutos. Quem é este que até perdoa pecados? Eles não entenderam nada. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Interessante. Essa mulher, por ter quebrado o protocolo, ela era desprezada por todos, mas foi honrada por Jesus na presença de todo o mundo. Glória a Deus, é isso que Jesus faz. Ela entrou ali condenada como uma mulher pecadora, mas saiu justificada, aprovada, né, por Deus. Entrou condenada pelos homens e saiu perdoada por Deus. Bendito seja Deus. Se ele fosse profeta, Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é o Salvador do mundo. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue iluminando a sua mente, sua vida, seu caminho, e que essa mensagem tenha chegado aí à sua vida, ao seu coração, em nome de Jesus. Tchau.